Olá, meu nome é Heitor. No vídeo de hoje vou te mostrar meu estudo de luz e sombra e falar o quanto pode ser importante dominar esta técnica para alcançar alguns resultados na pintura. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se é a sua primeira vez aqui no canal, deixa eu te dizer, normalmente eu compartilho meus processos de pintura com o objetivo de te incentivar a pintar também. Não é a primeira vez que falo sobre luz e sombra no canal, mas é a primeira vez que abordo o assunto como tema principal de um estudo. A luz e sombra, como nós já sabemos, nos ajuda a criar a ilusão em uma tela. Como volume, profundidade e dramaticidade são alguns dos objetivos que podemos alcançar dominando esta técnica. E o primeiro passo eu já começo pelo esboço, e como você pode ver, eu tenho o tema, ou melhor, o modelo, uma maçã. E nada mais clássico, né, que uma maçã para poder desenvolver essa questão de luz e sombra, poder fazer um estudo sobre luz e sombra. E eu quero te dizer que esse estudo não é por acaso que eu tenho me aprofundado ainda mais sobre luz e sombra, né? Vai fazer muito sentido no meu próximo projeto, que é um projeto que tem a luz e sombra como um dos recursos fundamentais assim, para que ele saia interessante, para que ele fique legal. E eu vou agora falar sobre a paleta de cores que eu estou usando para pintar essa maçã. E é uma paleta de cores bem reduzida, né? Eu tenho ali um azul oceano, mais um amarelo, um carmim. Vou utilizar também um óleo de linhaça e um solvente eco para me auxiliar nas mesclas. Todas as outras cores eu fiz com essas três cores, né? E mais o branco, né? Um branco de titânio que eu uso para fazer ali as mesclas de sombra. O importante da paleta reduzida, de ter poucas cores ali para compor a paleta, é justamente que você começa a treinar a questão das mesclas. E isso para mim é muito importante mesmo, porque eu começo a desenvolver ali as minhas próprias cores, as tonalidades que eu acho mais interessante de acordo com cada pintura. E essa é uma dica que eu deixo para você. Quando se trabalha com uma paleta de cores reduzida, mais entendimento a gente acaba tendo sobre a cor, porque a gente tem que fazer exercícios, né? E as mesclas, encontrar a tonalidade que a gente busca já é um exercício que nos auxilia bastante durante o nosso processo de pintura. Então, como você pode ver, eu já estou fazendo o fundo da tela, que é branco, é bem claro mesmo, na verdade não chega a ser um branco, ele é um cinza, um acinzentado, mas ele é bem distante da referência que eu tenho. A referência que eu tenho justamente é aquela composição ali com a maçã, o tecido e aquele fundo, né? Que é uma prancheta cinza, cinza escuro, um cinza chumbo. Então, por que eu estou colocando primeiro esse branco na tela, de fundo? Porque eu vou mesclar ali, acima dele, eu vou colocar, como ele está bem claro, eu vou botar acima dele um preto cromático, né? Então, o preto cromático que eu estou colocando, ele puxa um pouco mais para o azul, para chegar à tonalidade que eu quero, quase um cinza chumbo ali. E se você quiser saber como fazer o preto cromático, basta acessar o card que eu deixo aqui em cima. E para fazer esse tecido eu estou utilizando sombra queimada, que eu mesmo fiz, que eu mesmo mesclei, cheguei no tom de sombra queimada com um pouco de branco. Essa é a primeira pincelada, vamos dizer assim, da pintura, é a pintura base, vamos dizer assim, de todos os elementos. E eu começo a construir a maçã, e a maçã eu estou construindo com meios tons ali, nem muito forte, nem muito claro, porque a ideia agora é construir a base dela, né? Então eu vou trabalhando bem pouco essa questão de luz e sombra nesse momento, mas já pensando, né? Criando esse volume, já pensando nela, mas daqui para frente como vai ser. Se ela vai ter esse tom mesmo de dramaticidade que eu estou buscando, porque o objetivo é esse, é buscar uma tela que fique mais dramática, né? E eu vou fazendo, eu vou construindo essa maçã devagarinho. O que eu acho interessante, que eu tenho que comentar que não posso deixar, é que a tinta a óleo, ela nos auxilia nessa questão de quando a gente quer construir um elemento, porque é uma tinta que ela leva um tempo para secar. E isso é interessante porque tu tem mais tempo para trabalhar, analisar, visualizar e fazer os testes. Vou aproveitar o momento e fazer um convite de coração a te inscrever no canal se não for inscrito, a marcar o sininho para receber meus vídeos assim que eu posto aqui no YouTube. Começo agora a trabalhar o fundo da tela, com a mesma técnica ainda, botando um pouquinho mais daquele cinza que eu tenho, mesclando com o branco de baixo. E podem notar que vai dar você pode notar que vai dar uma diferença bem boa, né? E essa forma que eu estou fazendo de mesclar a cor mais escura com a clara que está embaixo, eu consigo dominar ali a questão dos tons de cinzas, meios cinzas e até o cinza mais escuro.
Veja agora que eu estou começando já a desenhar a questão da luz que está em cima da maçã, embora eu tenha 2 refletores ali, eu tenho um diretamente na maçã e um que vem de cima que está ajudando a iluminar essa tela que eu estou pintando. Então eu vou fazendo já o desenho dessa luz e isso eu acho bem interessante. Inclusive vou deixar um card aqui em cima sobre como desenhar a luz. É um livro muito bom que eu recomendo sempre. Agora eu vou construindo a maçã, e o mais interessante dessa pintura, fazendo dessa forma, é que a gente sai de um elemento e vai para o outro, né? A gente vai caminhando entre os elementos ali, construindo. Na verdade, o que eu estou construindo aqui é essa atmosfera, não só o elemento em si, que é a maçã, vamos dizer assim, que eu estou construindo esses escuros nas laterais e um pouco um tom mais claro no meio, mas construindo todos os elementos à volta para que criem essa atmosfera. Né, que essa fruta faça parte de uma atmosfera mais dramática. Então eu trabalho os claros mais na área de cima. Eu vou colocar alguns pontos mais claros aqui já para pensar como é que seria essa maçã mais para frente. Bom, eu vou trabalhando esses outros elementos e a sombra aqui embaixo, e eu já percebo que aqui ele tem um pequeno defeito, mas que eu vou resolver só depois, onde eu marquei esse amarelo, tem um defeito na maçã ali do formato dela, mas eu vou resolver ela mais perto do final. E aqui eu continuo fazendo essas mesclas do tecido, que agora eu já estou colocando uma segunda camada, né? Bem sensível, sem mudar muito a tonalidade da cor ali nesse princípio, porque eu acho que esse lado está bem tranquilo. E eu vou aplicando ali alguns pontos de luz, não só no tecido, mas também já na maçã, para que essa forma se torne um pouco mais do que eu estou buscando até o final. Então eu vou fazendo isso com muita sensibilidade, né, e sempre buscando olhar a referência. Como você pode ver, eu baixo a luz da referência que eu tenho, da maçã como referência, e vou colocar cada vez mais dramaticidade na minha pintura. Aqui eu estou puxando um pouco mais claro nesse tecido, que fica nesse sentido aqui, justamente para desenhar a luz lá, que é a sombra da maçã. Então eu vou colocando um pouco mais de claridade, mas continuo ainda pensando nessa questão da sensibilidade, nunca colocar claridade demais, já que eu estou buscando uma pintura mais dramática, né, com um outro tipo de luz, e não essa que eu estou tentando imitar aqui com o refletorzinho. Então eu vou mesclando ali as cores e tendo esse cuidado, né, esse acabamento um pouquinho mais fino da luz e sombra. É óbvio que esse é um dos primeiros trabalhos, os primeiros estudos de luz e sombra para o meu próximo projeto. Mas eu estou fazendo dessa forma porque acredito que seria a melhor, então eu já estou procurando elementos que vão fazer parte desse projeto maior, e eu começo a fazer esses elementos em quadros menores, né, para trabalhar essas questões de luz e sombra. E assim eu vou me aperfeiçoando, né, nessa luz e sombra um pouco mais fina, mais detalhada. Aqui eu começo a colocar algumas texturas na maçã, que eu acho importante, porque a referência me pede isso. Quero te mostrar essa incidência de luz, quer dizer, de escuro aqui, né, de sombra nessas laterais, né, então são as duas laterais que mais tem sombra, e essa parte agora aqui embaixo, né, que eu consigo resolver aquele problema que eu tinha lá atrás, que eu corrigi agora, justamente com a sombra. Então, todo momento eu vou fazendo isso e todo momento eu fui construindo essa maçã. Agora eu parto para o princípio de fazer a finalização dessa pintura, né? Então eu começo ali a desenhar um pouquinho mais essa sombra que fica aí em cima da maçã, né? Ou melhor, essa luz que fica em cima da maçã, já estou eu trocando as luzes e sombra aqui, né? Então eu começo a colocar um pouco mais de luz em cima dela, um pouco mais desenhada ali, né, colocando os verdes mais em cima ali para mesclar com o vermelho que está embaixo. Então eles mesclam um pouquinho, a tinta ainda está um pouquinho úmida, óbvio, né? Não exagerei no óleo de linhaça, muito pouco, quantidades muito poucas mesmo de óleo de linhaça nessa última camada, não muito, porque eu não quero uma pintura que vai demorar muito tempo para secar, então eu coloco menos óleo de linhaça. E eu vou mesclando ali em cima e colocando essas tonalidades meio de amarelo-limão, para dar aquela ideia ali de luz em cima da maçã. Eu acho que está bem interessante já, só tem que arrumar alguns detalhes para chegar à finalização.
E eu continuo aplicando aqui essa textura, praticamente agora eu já estou nas texturas, escurecendo um pouquinho ela mais e colocando alguns meios tons, né? Então é o primeiro estudo, eu preciso melhorar ainda algumas coisas que eu acredito que pode ficar bem melhor, né? E eu espero ter te motivado de alguma forma a vir para a pintura, e você vai ver que esse é um processo que quanto mais a gente vai trabalhando, melhor a gente vai ficando, né? Então a ideia é exatamente essa, sempre poder aprender um pouco mais a cada dia que passa, com pequenos trabalhos, né, ou com pequenas dedicações ali de meia hora por dia, isso já é mais do que suficiente. E eu estou gostando bastante desse resultado aqui. Eu vou aplicar agora uma luz que incidência aqui em cima do tecido, que reflete do vermelho da maçã, né? Então são esses pequenos detalhes que a gente vai construindo, né? Agora mais para o final. Eu espero de todo o coração que você tenha gostado, e se você ficou até esse momento comigo é porque gostou. Aí eu te convido a deixar o seu like, isso me ajuda bastante a continuar produzindo vídeos aqui para o YouTube. O meu muito obrigado por ter ficado até esse momento comigo, e até o próximo vídeo.